A ideia era conversar sobre quadrinho e tal, mas a gente ficava só tomando cerveja, não fazia porcaria nenhuma. Dois imbecis completos que não produziam nada e ficavam falando dos outros. Teve um cara que rasgou o livro na reunião. Quem quiser pegar o livro, escanear, pôr na internet, fica à vontade. A ideia é que o livro chegue até as pessoas. Sou Eduardo Damasceno, quadrinista, ilustrador, editor. E minha formação é em produção editorial, mas desde 2010 que eu trabalho quase exclusivamente com quadrinho. Eu e o Garrocha a gente se conheceu em 2007, mais ou menos, e a gente tinha amigos em comum, assim, e a gente meio que não gostava um do outro, nem se conhecia, mas a gente não gostava um do outro. Aí um dia a gente estava num bar em Belo Horizonte, que é o lugar que tem para ir em BH, né? Aí os dois encheram a cara e começaram a conversar sobre quadrinho, e aí a gente conversou horas sobre quadrinho e marcamos de encontrar na semana seguinte para falar mais sobre isso. E nenhum dos dois lembrava de nada que tinha acontecido assim no bar, mas os dois estavam lá na semana seguinte onde tinham combinado. Eu e o Garrocha, a gente fez reuniões semanais durante um bom tempo, assim. A ideia era conversar sobre quadrinho e tal, mas a gente ficava só tomando cerveja, não fazia porcaria nenhuma. E ficava falando mal das pessoas, falando tanto que os outros quadrinhos eram ruins. E a gente que conseguiria fazer quadrinho bom, a gente era dois imbecis completos que não produziam nada e ficavam falando dos outros. E aí, finalmente, em 2010, a gente percebeu isso e falou, olha, a gente está aqui falando sobre quadrinho e tal, mas a gente não está produzindo. Então vamos criar um blog e ver quanto quadrinho a gente consegue produzir, com qual qualidade, em quanto tempo. E aí a gente criou o Quadrinhos Rasos. E aí a ideia era fazer páginas a partir de letras de música. Porque a gente estava lá em casa, decidimos fazer o blog e tal. E aí eu falei, mas assim, vamos fazer um blog com quadrinhos sobre o quê? Ia ser legal se a gente tivesse um tema. Aí o Lipão falou, um tema tipo música. Eu falei, música tipo Mila do Netinho, tava na minha cabeça, por algum motivo. E aí o Garrocha falou, Mila do Netinho, essa é a sua primeira música. E aí eu fiz a primeira página do Quadrinhos Rasos com a música Mila do Netinho e escolhi uma música para ele, foi acho que Será, do Legião Urbana. E a gente fez o Quadrinhos Rasos assim, um escolhendo a música para o outro. Então foi uma experiência muito legal e quando a gente começou, a gente achou que ninguém ia ver as páginas. E a gente começou em 2010, 8 de setembro de 2010, o dia do fisioterapeuta. E em 2011 já chamaram a gente para ter uma exposição no FIC. Então, já que chamaram, vamos aproveitar e tal. E aí, além dos nossos amigos que a gente obrigava a ver o site sempre, começou a aparecer um tanto de gente e tal. Aí eu escolhi uma música da Pitty para o Garrocha fazer uma página. E aí a Pitty viu e retweetou. Até hoje é uma das páginas que tem mais visualizações, assim. Foi a Pitty. Como convidaram a gente para ter uma exposição no FIC das páginas, a gente pensou, poxa, não vamos deixar fazer só isso não, vamos aproveitar que a gente está, que eles estão chamando a gente para fazer uma coisa e vamos oferecer mais. E aí tinha uma história que a gente vinha conversando desde 2007, que era o Achados e Perdidos, que a gente já tinha mandado para editoras no exterior, a gente tinha inscrito no prêmio Barba Negra. E é uma história que a gente queria fazer, e aí a hora que apareceu essa oportunidade de lançar alguma coisa no FIC, isso era o início de 2011, então a gente teria menos de um ano para lançar. Aí a gente falou, não, vamos fazer de qualquer jeito, assim, vamos fazer esse quadrinho e lançar no FIC. Aí a gente falou com o Afonso, que é o coordenador do FIC, na reunião que ele estava conversando com a gente sobre a exposição e tal. Aí falou, não, a gente vai lançar um quadrinho no FIC. E a gente falou assim, dois inocentes, Falou, não, a gente vai lançar um quadrinho no FIC. E o Afonso foi lá e colocou na programação oficial lançamento do quadrinho Achados e Perdidos e tal. Fudeu, né?
agora a gente vai ter que fazer mesmo. O Achados Perdidos, pelo crowdfunding, foram vendidas 500 cópias, que é a metade da tiragem que a gente ia fazer. No FIC mesmo, venderam mais 300 cópias, e aí depois, entre dezembro e fevereiro, as últimas 200 foram vendidas. Então assim, chegou fevereiro, a gente já não tinha mais o livro, e obviamente não tinha juntado dinheiro bastante para reimprimir, né? Então a gente não estava planejando reimprimir esse livro, que esse livro continuasse a existir. Nossa ideia era colocar ele na internet e pronto. Depois do FIC 2011, as editoras se interessaram mais por quadrinho e começaram a procurar a gente. Então a gente visitou 3 editoras que estavam interessadas em reimprimir o Achados e Perdidos. Assim, foi uma experiência muito legal, porque a gente ainda não tinha conversado com o editor direto e tal. A gente ouviu alguns absurdos do tipo, o livro está pronto, então é bom que a gente não tem que te pagar nada, pode, né, fica por isso mesmo. Teve um cara que rasgou o livro na reunião, foi sem querer, mas eu gosto de contar como se não fosse. E acabamos fechando com a Miguelin, que era uma editora bem menor lá de Belo Horizonte, por 2 motivos. Um, porque eles queriam manter o selo Quadrinhos Rasos, então a gente publicaria pelo selo Quadrinhos Rasos dentro da Miguelin, e outra porque eles toparam manter em Creative Commons. Então, porque tudo que a gente faz, que a gente consegue manter em Creative Commons, a gente faz assim, que é para quem quiser pegar o livro, escanear, pôr na internet, fica à vontade. A ideia é que o livro chegue até as pessoas. O cara que está disposto a pagar, ele vai pagar, a gente não vai perder público por causa disso.